A história de Capas do Enel sempre foi um dos maiores mistérios de One Piece, e dessa vez ela tem um significado ainda muito maior do que imaginávamos, revelando até a origem da vontade dos D. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. E hoje eu vou trazer uma teoria muito legal pra vocês, uma teoria sobre o Nika, o Deus do Sol, e como ele é a chave de todos os mistérios até agora de One Piece. Existem diversos mistérios em One Piece, cada um deles maior que o outro, e a cada capítulo o Oda nos dá mais um sem respostas. De certa forma, pois dessa vez tivemos mais respostas do que você imagina. No capítulo mais recente, o capítulo 1018, tivemos um único balão dizendo um nome e uma frase, e como bem sabemos em One Piece, isso já foi suficiente para o fandom virar de cabeça para baixo. Agora sabemos que existe Nika, o Deus do Sol. Nas palavras de Who's Who, Nika era um lendário guerreiro no qual os escravos acreditavam que iria libertá-los. Através de seus risos, ele libertava o povo de suas tormentas, e só isso já mostra muito mais respostas só pelo seu nome, seu título e o que ele fazia. Descrevendo melhor em nossas palavras, Nika basicamente é aquele que através da sua alegria e a sua vontade por liberdade, liberta pessoas de suas dores. Ele provavelmente era um guerreiro que onde quer que fosse, fazia todos festejarem e se sentirem tão livres quanto ele. E eu sei que você acabou de pensar no Luffy, afinal essa é simplesmente a essência da vida do Luffy. Todo mundo já falou sobre isso, mas eu vou falar um segredo ainda muito maior que reside nessa cena, a cena de Luffy dançando na fogueira em Skypiea. Primeiramente, pela vestimenta de Nika, ele claramente era um guerreiro como os de Shandia, de um passado muito distante. No arco de Skypiea, foi onde ouvimos a primeira vez a menção do Deus do Sol, quando a filha de Kalgara estava prestes a ser sacrificada, e diz a sua mãe, não chore, hoje eu estarei na presença do Deus do Sol. Isso se passa 400 anos atrás da história atual, ou seja, desde aquela época, aquilo já era conhecido como uma lenda cultural, talvez 400 anos antes daquilo, no século perdido. Kalgara, em um diálogo com Noland, fala que há 400 anos ninguém tinha sido bem-vindo naquele lugar, ou seja, alguém tinha sido bem-vindo antes do Noland. Esse capítulo curiosamente se chama A Chama de Shandora. Talvez aquele que passou por lá tenha sido um grande guerreiro que salvou aquela cidade e os fez festejar assim como Noland fez naquela época e Luffy no futuro. Talvez a lenda de Nika, o Deus do Sol, do povo do céu, se iniciou nesse evento. Luffy libertou o país do céu no futuro, provando a sua existência e badalando o sino dourado. A sua dança revelou algo muito maior. Uma página antes de Luffy dissipar a nuvem elétrica de Enel, Konis reza para que um deus salve aquela ilha. Luffy salva todo aquele país, e na icônica cena da festa de Skypiea, ao ver a sombra de Luffy, Oda foca justamente na reação de Konis. Então, de certa forma, Konis viu o deus a qual ela rezou no Luffy. Luffy provavelmente é aquele que herdou a chama, a vontade de Nika. Mas que chama exatamente seria essa? A resposta é somente uma, e é a vontade dos D. Nika pode ter sido aquele que iniciou o que hoje conhecemos como a vontade dos D. Mas peraí, como assim? A dança da cena de Luffy com os lobos é a terceira cena favorita de Oda em toda a história. A vontade do Deus do Sol é a liberdade de todos os povos. Luffy faz exatamente isso em toda a história, desde o início. E nessa cena, Oda desenha o garoto alegre, libertador daquela ilha, dançar como o Deus do Sol, enquanto no céu brilha ardente a lua, em formato de D. A meia-lua. Mas por que a meia-lua significa o D? Eu vou explicar isso agora para vocês. Em One Piece, todos os reinos isolados do mundo ou excluídos pelo governo que tem poneglyphs ou armas ancestrais contêm um símbolo de sol em seus guerreiros ou bandeiras. Observem aqui comigo. Skypiea, em Wiper, descendente de Shandora, e também em certos locais da ilha. Alabasta, onde podemos ver um sol desenhado em sua bandeira. Também podemos ver na Ilha dos Tritões, no braço do rei Neptune e o símbolo dos Piratas do Sol. E por último, o brasão dos Kozuki, que também deixaram registrado em Zou, grande aliado deles. Mas além do Sol, alguns deles têm conexões com a Lua, e eu vou explicar o porquê. O povo de Skypiea e Shandia veio da Lua, vemos isso na história de Capas do Enel que eu falei anteriormente. O Ano tem o símbolo da Lua crescente em basicamente tudo em sua ilha, e todos os nomes dos Daimyos têm Tsuki em seus nomes, que é o kanji para a Lua. Os Minks de Zou têm poder através da lua cheia quando eles se tornam Sulongs. E notem, Zou, o Ano e os D, Luffy e Law, estão em uma aliança para libertar o Ano e abrir as suas fronteiras. Note como cada um deles representa uma fase da lua. A lua cheia, a lua crescente e os D, o nome D é o símbolo para a fase da meia lua, que é a que os representa.
A letra D não seria só um nome abreviado, um nome antigo que foi abreviado, mas também um símbolo ainda muito maior de uma aliança, da libertação desse mundo. Todos esses reinos escondem verdades sobre o século perdido e propósitos herdados do passado. Todos eles estão unidos em símbolos de sol e símbolos de lua, como uma aliança lunar ou uma aliança do amanhecer. Zou e Wano são os mais explícitos, falam sobre o grande amanhecer que virá. Esses reinos foram aliados aos propósitos do século perdido, do Joy Boy do passado. E a vontade do D é exatamente essa: tornar todos livres, todos os povos e nações, libertá-los da tormenta que é o governo mundial. Antes do arco de Wano, na Reverie, Oda deixou subliminarmente essa ideia quando Shirahoshi olha para o sol brilhando no mar, e quando Oda mostra os escravos debaixo da cidade de Marijoa. Tudo isso se originou na chama daquele lendário guerreiro, na chama daquele que através de sua risada, da sua alegria e festa, liberta todos de suas tristezas e os dá esperança de liberdade. A chama foi herdada pelo nosso garoto alegre, aquele que virá a ser o Joy Boy, Monkey D. Luffy. Dito isso, note como tudo em One Piece tem a ver com o sol. A ilha natal de Luffy, a Ilha Dawn, o nome que estava planejado para ser o mangá de One Piece, que antes seria Romance Dawn, Thousand Sunny, o navio dos mil sóis, que é o navio do Luffy, os gigantes de Elbaf, que adoravam o sol, os piratas sol. Basicamente tudo em One Piece aponta para o brilho do sol, o brilho do amanhecer. Tudo nos leva a crer que Nika foi o Joy Boy ou aquele no qual o tal Joy Boy herdou a vontade. E não é nada difícil imaginar isso, já que a própria definição de Nika é o que o Joy Boy carrega em seu nome, o garoto alegre. Agora lembra-se da história de Capas do Enel, em que um certo ser veio da lua e ele desce primeiro. Ele tinha um grande brasão de sol ao seu lado. Ele tinha um chapéu muito parecido com um chapéu de palha. E olhem isso, como sabemos, Nika tem o estilo das vestimentas parecidas com o povo de Skypiea. Ou seja, ele pode ter sido aquele que desceu da lua antes do povo da Ilha do Céu. Ele veio ao mundo e ficou conhecido como o lendário guerreiro, o deus do sol. Em outros lugares do mundo foi conhecido como Joy Boy. Joy Boy era Nika, o homem que originou a chama dos D. Luffy, inclusive, por diversas vezes em várias capas coloridas aparece com roupas de povos antigos ou com a lança, exatamente como temos na imagem do Deus do Sol. Observem aqui comigo. Agora essa cena vai deixar tudo mais claro para vocês. Olhem só, após libertar a ilha de Drum das mãos de Wapol, Luffy parte festejando com Chopper e seu navio. E então ouvimos pela primeira vez sobre a vontade dos D, por Doutora Kureha. Kureha diz: então a vontade dos D ainda vive. E nessa cena, o que brilha no céu é a grandiosa lua cheia, que foi grande símbolo nesse arco, junto com as cerejeiras de Hiruluki. Sim, pela primeira vez que o símbolo da lua aparece, é acompanhado por libertação e festa. E agora o mais surpreendente, nessa mesma página, Luffy pela primeira vez está brincando na pose do Deus do Sol. Esse é o propósito dos D, essa é a vontade que eles carregam. Para Luffy, ser rei pirata é ser o mais livre desse mundo, e ele quer que todos sejam livres como ele, festejando por onde quer que vá, que é da mesma forma como Nika foi conhecido e que está no sonho de Joy Boy. Interessante notar também que o brilho do sol atrás das nuvens projetou a sombra de Luffy enorme por todo o céu. Moban Cricket, que é descendente de Noland, estava observando e declarou que Luffy cumpriu o romance, a paixão. Antes de partir, Cricket disse a Luffy: as pessoas podem rir do seu sonho, mas quem liga? É isso que eu chamo de romance ou paixão em algumas traduções. E Luffy fica muito interessado por aquilo e repete a palavra romance ou paixão, como eu já falei. Páginas depois, a tripulação de Barba Negra aparece e o primeiro balão, a primeira fala deles é simplesmente amanheceu. E como eu disse, o nome do mangá seria Romance Dawn. Inclusive, Oda já desenhou um curto capítulo em que o nome do mangá que você pode ler no Databook Red é Romance Dawn. Ou seja, nessa cena, o Luffy herdou um propósito, foi até o céu, cumpriu esse propósito e cumpriu o romance do amanhecer, Romance Dawn. E agora eu vou falar sobre o século perdido e o nome do tal reino. No flashback de Robin, temos a fala de Dr. Clover sobre o século perdido. Pelos nossos estudos, os poucos poneglyphs que encontramos, nós aprendemos sobre a existência de uma nação que não mais existe sob nenhum aspecto, mas que ainda aparece nessas mensagens, um reino enorme. Esse provavelmente foi o reino fundado no século perdido por Nika, Joy Boy, reino onde vivia o clã D, que era aliado das nações que mencionei anteriormente no vídeo, todos ligados sob a lua e sol. Afinal, Nika e os Shandias vieram de lá e foram aliados dos reinos que também por sua vez levaram seus símbolos em suas culturas. E é aí que chega a grande revelação que Dr. Clover faria. Ele diz que o reino tinha um vasto poder, mas todas as informações foram cuidadosamente e precisamente apagadas da história desse mundo. Para que não fossem apagados para sempre, eles talharam os poneglyphs para que essa história ainda vivesse eternamente até que alguém a cumprisse e cumprisse o propósito do amanhecer que estava escrito nelas. Acontece que uma das lendas continuou viva por todos esses séculos, o Deus do Sol, que vive secretamente em algumas culturas e para algumas pessoas. Rusru disse que o soldado que contou a história
história simplesmente desapareceu no outro dia, e a CP0 deseja Rus-Ru morto por saber dessa informação. Essa história oculta é perigosa pelo seguinte motivo: se ela vier à tona, será a ameaça mais clara contra o governo mundial. Nika é uma palavra javanesa que significa vitória. Clover estava prestes a contar o nome do reino. Seu nome em si era uma ameaça e continha todas as respostas para aquela história perdida. O nome desse reino, outrora poderoso, que continha todas as respostas de absolutamente tudo nesse mundo, era Dawn, o Reino Amanhecer, o reino de Nika. Clover morreu com um tiro antes que pudesse dizer o nome, mas isso não impediu de Oda nos mostrar o nome subliminarmente. Observe, nessa cena não existe uma onomatopeia de tiro, há apenas o grande Dom, que Oda usa em todas as cenas de impacto de One Piece. Dawn, romanizado, tem o mesmo som de Dom no japonês. Um exemplo é a ilha de Luffy, Dawn Island. Romanizado se escreve Donto, e como já disse a vocês antes, tudo nessa história tem a ver com sol ou amanhecer. E esse é o nome que percorre toda a história de One Piece. Esse é o símbolo que leva todos os reinos aliados a um só propósito, a liberdade. Se esse nome viesse à tona, todos lembrariam da antiga lenda do Deus do Sol, que viria libertar todo o mundo um dia no futuro. Nas palavras de Barba Branca, uma ilha isolada e sem interferência do governo como o país de Wano ainda era um país livre. Ou seja, todo mundo fora daquele país isolado, na verdade, está preso na tormenta do governo mundial. Tem coisa que o Luffy mais quer nessa vida do que ser livre? Esse é o propósito que ele carrega. Isso está no fim do sonho do Luffy, como disse Ace no capítulo 999. Nesse momento, inclusive, Ace e Yamato conversam sobre o sonho do Luffy. Eles trocam sake à luz da lua cheia. Olha lá aí de novo. Os nomes dos capítulos 999 e 1000 se completam em uma só frase: o sake que eu preparei para beber com você, Luffy do Chapéu de Palha. Essa frase é uma referência à mais antiga e importante compilação de poesias japonesas, a Man Yoshu. O autor compôs para um amigo que tinha partido em uma grande viagem. Ele evoca a impaciência daquele que espera o retorno de um certo alguém. Isso nada mais é do que a impaciência que o mundo está para o retorno de Joy Boy, de Nika, que agora está vindo, que é Luffy do Chapéu de Palha. Essa é a impaciência dos reis dos mares, é a impaciência que faz as baleias cantarem de alegria antes mesmo da chegada dele e que fez elas receberem Luffy em uma festa no Novo Mundo. O Deus do Sol Nika nada mais é do que a origem de todos os mistérios que hoje conhecemos. Ele originou a vontade dos D, e ele anseia a vitória de Joy Boy sobre o reino que o derrubou no passado. Todos um dia vão ter esperança de novo. Os escravos serão libertos como a tal profecia, o grande dia que Barba Branca também falou que irá chegar, quando o mundo vai virar de cabeça para baixo. Eu acredito que seja a destruição da Red Line. E isso é um paralelo interessante, porque Marijoa está acima da Ilha dos Homens-Peixe, e os Homens-Peixe são discriminados e vivem em uma espécie de prisão pelo governo mundial. E nesse momento, eles vão virar de cabeça para baixo. Os Tritões irão para o mar e a Red Line e Marijoa será enterrada no fundo do oceano. E isso já seria um paralelo e uma referência interessante do Oda, porque essa conversa surgiu justamente na pauta dos Homens-Peixe, na escravidão dos Homens-Peixe, na batalha de Rus-Ru contra Jinbe. E nesse momento que o mundo virar de cabeça para baixo, Luffy terá achado One Piece e será o rei dos piratas, terá destruído a Red Line, se tornando o homem mais livre desse mundo, podendo navegar por onde quiser. Luffy terá se tornado livre e cumprido seu sonho, o sonho de Nika, que era o deus do sol, o sonho do Joy Boy e todo o propósito do amanhecer que todos os reinos carregam. Mas peraí. Falta uma peça nisso tudo, certo? O tesouro One Piece. O que seria esse tesouro? A gente vai dizer tudo numa próxima parte desse vídeo. Existe mais um mistério que provavelmente foi deixado por Joy Boy, Nika ou o Deus do Sol, a música Sake de Binks. E essa música revela exatamente tudo que eu contei nesse vídeo e o que é o tesouro One Piece. E cara, vocês não perdem por esperar. Essa é a maior teoria que já fizemos aqui no canal e eu prometo que eu vou fazer a mente de vocês virar de cabeça para baixo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, deu muito trabalho essa teoria. E comentem aí embaixo o que, é que vocês acham. Com certeza tem muito mais coisa que dá pra adicionar nela. Então comentem aí o que, é que vocês acham, o que, é que vocês podem adicionar pra essa teoria. E é isso, galera. Valeu!